Olá meus amigos, um excelente dia para você, porque hoje, pelo menos no momento que esse vídeo está saindo, é um dia muito especial para a literatura brasileira. É o aniversário, ou seria o aniversário, de Castro Alves, um dos maiores poetas que este país já conheceu e com uma obra socialmente muito relevante. Hoje você vai saber por que o aniversariante do dia tem toda essa relevância e vamos conhecer um pouquinho da vida e da obra dele. Vem comigo. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 1847, precisamente no dia 14 de março, né? Como eu já falei, hoje seria o aniversário dele. Ele nasceu aqui na Bahia, na fazenda chamada Fazenda Cabaceiras, e parece existir um pouco de confusão em relação ao lugar que ele nasceu, muito mais por conta de uma questão administrativa do que realmente do registro histórico. Isso porque a Fazenda Cabaceiras ficava próximo à localidade conhecida como Curralinho, que depois se tornou o município de Castro Alves, que levou o nome justamente do poeta Castro Alves após a sua morte. No entanto, a área onde estava a Fazenda Cabaceiras, propriamente dita, se tornou depois, pertencia na época ao município de Muritiba, mas se tornou depois, após a Constituição de 88, quando foram criados novos municípios, se tornou o município de Cabaceiras do Paraguaçu. Então, ele nasceu nessa fazenda, Cabaceiras, mas a localidade a qual a fazenda era mais próxima, estava de certa forma vinculada, se tornou o município de Castro Alves, enquanto que o local onde ele realmente nasceu, a fazenda, virou o município de Cabaceiras do Paraguaçu. Inclusive, vale uma lembrança importante. Esse local que ele nasceu se tornou um museu chamado Parque Histórico Castro Alves. É um museu que tem várias referências ao poeta e vale muito a pena a visita. É um museu administrado pelo Estado da Bahia, pela Diretoria de Museus, onde eu estagiei. Meus amigos, o tempo passa, já se vão quase 10 anos, mas eu tive o privilégio de ser estagiário da Diretoria de Museus do Estado e era um dos museus que estava sob nossa responsabilidade na época, o Parque Histórico Castro Alves, vale sua visita. Castro Alves veio inicialmente estudar em Salvador, fazer o ginásio, e desde muito cedo desenvolveu o gosto pela poesia. Já aos 13 anos, em 1860, ele recitava as suas primeiras poesias e já chamava a atenção dos seus colegas. Aos 15 anos de idade, Castro Alves viaja para Recife para se preparar para entrar na faculdade de Direito. Ele falharia nas tentativas iniciais, mas depois conseguiu começar o curso e virou colega de figuras como Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Já naquela época, a poesia cresceu dentro dele e ele começou a se tornar muito conhecido também pelos seus escritos. Ele publicou um poema chamado Destruição de Jerusalém no Jornal do Recife e aos 16 anos, apenas aos 16 anos, antes de se tornar conhecido por qualquer outra coisa, como a própria faculdade de Direito, ele já havia feito seus primeiros versos abolicionistas com o poema A Canção do Africano. Exatamente. Ele ganharia esse traço muito nítido em toda a sua obra, que era a defesa do negro, do então escravo, já que a escravidão acabaria inclusive muito depois da sua morte. Toda a vida de Castro Alves foi marcada pelo abolicionismo e tudo começou nesse poema Canção do Africano, seu primeiro poema abolicionista aos 16 anos, que a gente vai mandar um trechinho para você agora, para você ver como é interessante. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. Um pequeno retrato da vida de escravo, esse poema naturalmente é bem maior, mas só uma pequena estrofe para a gente entender como ele já começava a falar sobre o sofrimento do escravo, a saudade da sua terra, quando ele fala seu torrão, seria o seu torrão de terra, lá na África, e a marca que veio ser registrada dele, falar sobre todos os sofrimentos que os escravos passavam. Castro Alves interromperia o seu curso em Direito, voltaria para a Bahia, depois voltaria para o Recife, mas o que mais nos interessa nesse momento da vida dele é que em 1866, com apenas 19 anos, ele já entrava numa sociedade abolicionista para lutar pelos direitos dos escravos, na verdade pela abolição, da escravidão. E quem estava com ele, novamente, Rui Barbosa, esse grande jurista que está em todos os lugares. Quando a gente pega essa segunda metade do século XIX, início do século XX, é impressionante como o Rui Barbosa aparece em todos os lugares relevantes praticamente da sociedade da época. Aos 21 anos, Castro Alves vai para o Rio de Janeiro.
vai para a grande capital cultural do Brasil na época e ele é recebido, como sua fama já o precedia, foi recebido por ninguém menos que José de Alencar e Machado de Assis. Não é brincadeira não, inclusive Machado de Assis a gente já falou aqui no canal quando a gente falou sobre literatura negra brasileira no século XIX. Castro Alves ganhou o mundo rapidamente lá no Rio de Janeiro e também em São Paulo, com várias declamações, conseguiu, através desses grandes e relevantes amigos da época, né, do momento literário, José de Alencar e Machado de Assis, em se inserir nessa sociedade, nesse mundo intelectual, tanto no Rio de Janeiro quanto posteriormente em São Paulo, e fez muito sucesso com os seus poemas. Um desses poemas foi a Ode ao 12 de Julho, 12 é como se escrevia 2 na época, e para quem não sabe, 2 de julho é a data da chamada independência da Bahia, que na minha opinião bairrista deveria ser a independência do Brasil, já que Salvador era um grande bastião português, que foi libertado só em 2 de julho de 1823, muito depois do Grito do Ipiranga. E Castro Alves já falava disso naquela época. Também teve grande repercussão nessas andanças de Castro Alves por Rio e São Paulo, o poema que certamente é o seu mais famoso e é realmente, se justifica isso porque é o seu poema mais forte e que retrata com a maior crueza e autenticidade as situações pelas quais o negro escravo passava. Estou falando, claro, do poema O Navio Negreiro. É um poema grande, muito duro, muito visceral, e eu gostaria de trazer só um pedacinho para você que de repente não conhece ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, ó Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Esse trecho do poema, ele apela para a natureza para tirar do mar aquele borrão que é justamente o navio negreiro, trazendo escravos. Então ele apela para a natureza, para os astros, para Deus, para varrer do mapa aquele navio negreiro, trazendo tanto sofrimento. E não só narra o sofrimento dos negros que sofrem agressões e privações ao longo da viagem, como também critica o fato do Brasil ser um país com escravidão ainda àquela altura do campeonato e, digamos assim, emprestar a sua bandeira para tamanhas atrocidades. Se ligue nesse trecho. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha do que servires a um povo de mortalha. Então esse trecho também é muito forte, porque ele diz assim, poxa, essa bandeira que seria um bastião da liberdade na luta pela independência, que tanto se lutou, tantos heróis lutaram pela independência desse país, e hoje essa bandeira está sendo emprestada às atrocidades que são feitas contra os escravos num país que insiste em manter esse sistema. E o final ele chama muito a atenção porque quando ele diz antes te houvessem roto na batalha, ou seja, antes essa bandeira tivesse sido destruída, deixado de existir na batalha, antes do Brasil tivesse até perdido a independência, enfim, do que se transformar na mortalha de um povo, o povo negro escravizado. Então é muito forte. Ele liga a própria ideia do nacionalismo, dizer, poxa, de que serve esse país independente, de que serviu tanta luta, se nós ainda temos escravidão? Então é muito sensível e ao mesmo tempo muito forte O Navio Negreiro. Se você quer conhecer Castro Alves, meu amigo, minha amiga, é um poema que é o primeiro que você deve ler. Pessoal, só um parêntese rápido, o pessoal do carnaval de antigamente provavelmente associa o termo mortalha a outra coisa, a roupa que se usava para carnaval, mas a gente não está falando disso, está falando de época muito anterior
a quaisquer carnavais modernos, e mortalha a gente está falando de roupa da morte. Então, nesse caso, a bandeira servindo de mortalha é a bandeira, digamos assim, cobrindo o ambiente mortiço e tantas mortes de escravos que aconteciam no trajeto até o Brasil. Então, não tem nada a ver com o carnaval, galera, por favor. Em 1869, aos 22 anos, Castro Alves retorna à Bahia. Ele já não vinha com a saúde boa, tinha problemas respiratórios desde anos antes, mas já começava a ficar ali o seu pulmão completamente comprometido. E a saúde já estava bem ruim nessa época, inclusive ele já havia tido um pé amputado devido a uma caçada, que um tiro saiu errado lá, pegou no pé dele e ele acabou precisando amputar o pé. Então, com o pé amputado e problemas respiratórios pulmonares muito graves, ele voltou à Bahia. E nessa fase final, pouco antes da sua morte, ele morreria com 24 anos, em 1871, ele faria alguns poemas muito bonitos, um pouco mais reflexivos, tocando um pouco no amor platônico, tocando na questão da natureza, no seu ambiente rural onde ele estava. Então, também uma fase bem bacana de acompanhar, um pouco menos marcada pelo vigor abolicionista que estava presente nos anos anteriores e com um pouco mais de traços diferentes ligando à natureza e também ao romantismo. Aliás, falar em romantismo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente em como ele foi expoente desse movimento, que foi o romantismo também. Vamos trazer um trechinho de um poema dessa época. Chama-se Crepúsculo Sertanejo. A tarde morria, mais funda nas águas, lavava-se a galha do escuro engazeiro. No fresco arrepio dos ventos cortantes, em músico estalo rangia o coqueiro. Como se vê, um poema tranquilo, que fala dos pequenos detalhes da natureza no ambiente rural onde ele estava. Também vale bem a pena você conhecer essa fase. Bom, pessoal, Castro Alves ele foi um dos principais nomes de um movimento literário conhecido como romantismo. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui sobre o movimento, até porque valeria aí uns 5 a 10 vídeos para falar só disso. Foi um movimento muito importante ali no século XIX. Mas o fato é que Castro Alves foi muito importante nesse contexto. Era um movimento marcado pela subjetividade, pela liberdade criativa e por uma emotividade, só que uma emotividade meio pessimista às vezes. Uma presença de emoção, de sentimento, só que por um viés pessimista. E Castro Alves estava nesse contexto. Ele retratou muito como se viu o negro, né? Ele era abolicionista, retratou muito o negro escravo, mas de uma perspectiva diferente de muitos outros autores da época. Ele retratava de uma forma humanizada e também heróica. O negro tinha uma perspectiva muito humana e também de heroísmo, como se tornou uma característica muito marcante dele. Não era muita gente que escreveria dessa forma na época, não. Saindo da parte do abolicionismo, digamos a parte mais política, que o pessoal costuma chamar de poesia social, né? Dizia-se que era um poeta, Castro Alves era um poeta que fazia poesia social em virtude dessa luta. Temos também a parte mais romântica dele, onde ele retratava a mulher no âmbito mais sensual, com um viés mais sensual, porém também platônico. Ele teve essa fase. E a natureza. Tem gente que chama Castro Alves também de poeta da natureza, porque ele, principalmente na fase final da vida, retratou com muita doçura, muita precisão, muita delicadeza os aspectos da natureza. Então, um poeta que fez de tudo. Falou do abolicionismo, onde tem a sua principal marca, mas também falou de amor, de sensualidade, falou de natureza, do bucólico ambiente do campo. Então, dá para perceber que o cara era realmente o cara. E não à toa ele ganhou uma notoriedade imensa aqui na Bahia, em Salvador. Não só a Fazenda Cabaceira se transformou em museu, como, para quem não sabe, uma das principais localidades de Salvador é a Praça Castro Alves, no centro da cidade, com vista para a Baía de Todos os Santos, onde está lá uma estátua do poeta, com a sua mão em riste, declamando. E também existe o Teatro Castro Alves, que é o principal teatro de Salvador, por que não dizer da Bahia, que tem uma arquitetura mais moderna, mas leva também o nome desse nosso querido e importantíssimo autor. Castro Alves, como eu falei anteriormente, faleceu em virtude de todos esses problemas de saúde, principalmente os respiratórios,
em 1871, acreditem, com 24 anos de vida. Como é que este homem, em 24 anos de vida, fez tanta coisa e entrou definitivamente para a história da nossa cultura? Sensacional, não é mesmo? Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre Castro Alves, aquele que seria o aniversariante do dia. Nossas saudações para esse maravilhoso poeta que tanto fez pelo abolicionismo e tantas boas influências nos proporcionou. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma pequena estrofe de Vozes da África, que é também dos seus principais poemas e que traz um pouco do desespero de quem sofria os horrores da escravidão diante de Deus. Vamos conferir. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que manto, que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Um forte abraço a todos, curta, compartilhe, comente no vídeo e até a próxima.